Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3/12, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 10, nessa sequência de 10 a 13, é o final de 2 Coríntios, né? E logo mais nós vamos embarcar em Gálatas, né? Reta final estamos aí da nossa leitura bíblica. E aqui no capítulo 10, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Por quê? Vai se levantar na igreja de Corinto alguns líderes que vão se aproveitar do crescimento da igreja para se autopromover. E o pior de tudo, difamar Paulo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo de que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano no proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez que completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me glorio um pouco mais a respeito da nossa autoridade, no qual Deus nos conferiu para edificarmos e não para destruir vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito limitar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estamos ausente, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas eles, medindo-se consigo mesmo, comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. E aí ele continua: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende a nós. Porque não ultrapassamos nossos limites como se não devêssemos chegar até vós. Porque já que chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriamos fora da medida no trabalho alheio e tendo a esperança de que crescemos a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem que isso nos gloriamos de coisas já realizadas no campo alheio. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E aí, o capítulo 11, Paulo vai dar continuidade nessa defesa. Quisera eu
que suportasseis um pouquinho mais a minha loucura. Suportai-vos, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura em um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo se coloca como dispenseiro de Deus para preparar os irmãos de Corinto a ser noiva de Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente do que tendes abraçado, e este de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falso no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. E aí ele fala do desprendimento do apóstolo. Olha só, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Despojei-me de outras igrejas, recebendo o salário para poder servir a vós. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. O que Paulo estava falando? Que nem mesmo os irmãos tiveram custo com ele, que ele abriu mão de salário, do trabalho dele, para ir até Corinto, para estar com os irmãos. E não foi a igreja de Corinto que o sustentou, mas os irmãos que passaram a Macedônia trouxeram a Paulo recurso. Então, todo o tempo, Paulo se guardou de não ser pesado, de não ser oneroso para a igreja de Corinto, porque a igreja aqui de Corinto era uma igreja que não tinha tantos recursos, havia muitas pessoas necessitadas. Olha só, na verdade, Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões de Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei. E para cortar a ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloria. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-os em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim deles será conforme as suas obras, né? E aí Paulo vai falar um pouquinho, sabe, do sofrimento dele como apóstolo, né? Coisa que não é novidade para nós, porque já vimos essa trajetória desde os Romanos, né? Que Romanos fala muito do sacrifício e das dificuldades enfrentadas por Paulo, né? Então ele vai falar desse sofrimento. Olha só o que ele fala a respeito, né, do que ele recebeu dos judeus. Olha, no capítulo 11, versículo 24, ele fala: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Então, 40 menos 1, 39 açoites por 4 vezes ele sofreu. Ele fala que foi fustigado com varas 3 vezes, apedrejado, sofreu naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia. Ele passou no voraz mar.
em jornadas muitas vezes em perigos de rio, perigo de salteadores, e aí ele vai narrando, né, toda a trajetória dele, coisas que foram relatadas lá em Atos, Atos 16, Atos 14, Atos 9, relatou muitos desses episódios que Paulo diz aqui para os irmãos, né, da trajetória dele como apóstolo e o que ele passou por amor ao evangelho. No versículo 12, ele vai trazer mais revelação e visões vinda do Senhor. Olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. O que eu sei é o que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito o homem proferir. Ele está falando de quem? Dele próprio, né? Experiências extraordinárias que ele teve. E aí ele fala no final do capítulo 12 sobre o espinho na carne, que era o quê? Essas perseguições que ele sofria de alguns intitulados apóstolos ali, principalmente na igreja de Coríntios, que difamavam Paulo. Então Paulo vinha, pregava o evangelho, falava da sã doutrina e eles vinham atrás e acabava com tudo que Paulo falava, né? Levantava falsos contra Paulo e Paulo fica muito triste com essa história e ele ora a Deus e para que Deus, né, tirasse isso dele. Ele fala, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me glorio nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então, Paulo entendeu o propósito de cada tribulação que ele passou aqui na terra e que ele classificou tudo isso como um aperfeiçoamento de Deus nas fraquezas dele, né? E ele considerou que quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte. Então pense nisso. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Entregamos a ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.